Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do Churrari Healing. Meu nome é Francine Stella e nós aqui trabalhamos com diversos tipos de terapia, terapia energética, terapia holística, terapia integrativa, ou seja, uma forma de olhar para nós, como seres humanos, de uma forma integral, de uma forma completa. Digamos assim, não somos só o físico, não somos só as emoções, não somos só o que a gente pensa, e não somos só um espírito, nós somos tudo isso ao mesmo tempo aqui numa missão na Terra. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ossos. Quem aqui tem problema de osso ou conhece alguém que tem problema nos ossos? Qual é o significado por trás de ossos? Bom, vamos lá. Ossos representa no nosso corpo a estrutura, a firmeza, aquilo que está organizado, direcionado, que está uma coisa em cima da outra e a gente se equilibra e estamos firmes. Isso significa ossos. Se a gente tem qualquer problema em ossos, significa que a gente está sentindo no nosso inconsciente, ou até mesmo consciente, quando a gente já tem noção do que é que está por trás. Mas quando a gente tem um problema em ossos, é porque a gente está se sentindo falta de estrutura, ou estamos sentindo a estrutura da vida abalada. E aí, especificamente, quando as pessoas desenvolvem problemas, por exemplo, nas articulações, nas juntas com os ossos, o que que isso significa? A articulação tem tudo a ver com a nossa maleabilidade. Então, se você tem problema de articulações, relaciona quando isso começou, porque é possível que naquele momento algum fato gerador, como por exemplo, mudanças na vida, ou a sensação de estar mudando direcionamentos ou perder as direções, devem ter ocasionados. E como nós somos esse corpo, não só físico, mas também mental, emocional e espiritual, e a gente sempre diz aqui que o último corpo a ser afetado é o corpo físico. Se chegou no físico, é porque o emocional, mental e espiritual em algum momento já foram abalados. E por isso que todas as vezes que a gente trabalha com terapia energética, mais do que buscar a cura, nós estamos sempre prevenindo. Prevenindo, porque quando a gente cura no campo emocional, ou espiritual, ou mental, a gente não deixa que chega no físico. Tá, mas chegou no físico, e aí? Trata o físico, e muitas vezes é necessário remédio, médicos, fisioterapia, tratamentos mais convencionais. Mas sempre, 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 sempre a gente tem que trabalhar o que é que está por trás dessa dor física, dessa doença, desse incômodo, dessa síndrome, o que quer que seja, tá? E falando um pouquinho mais aqui das articulações. Algumas pessoas chegaram até nós dizendo, e artrite, artrose, o que é que significa? Reumatismo. Bom, tem tudo a ver com crítica. Sabe a vibração de crítica? A vibração de autocrítica? Quando a gente vibra muito, né, nessa frequência da crítica, não só perante ao mundo, né, e aos outros, mas perante a nós mesmos, né? Tem gente que não consegue ficar sem crítica, é como se crítica fizesse parte da identidade dela. Não estou dizendo que crítica é algo ruim, porque ter um senso crítico é muito bom para a gente buscar melhorar, para a gente selecionar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, o porquê. Cria a nossa opinião e vai formando, vai ajudando a gente a tomar algumas escolhas na vida, não é? Mas ser só crítico não leva a lugar nenhum, porque ser só crítico não te faz mudar dentro, pelo contrário, fica sempre no mais do mesmo. E aí eu estou dizendo não só daquela pessoa que critica tudo ao externo, não aquela pessoa que ela acorda de manhã assim, bom dia, só se for para você, né? A pessoa, você fala, oi, tudo bem? Ah, como que vai estar bem com um tempo desse? Né? Se está muito sol, muito calor, ela reclama. Se está muito frio, ela reclama. Se está chovendo, ela reclama. Se não chove, ela reclama. Enfim, tudo, 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 tudo sempre é um motivo para ela reclamar. Ela reclama das pessoas que estão à volta dela.
Ah, porque o meu filho é um problema, porque o meu pai, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque a minha esposa, a minha sobrinha, a minha vizinha, a minha chefe, ai, o meu colega de trabalho. Sempre está criticando, reclamando de tudo, reclamando, reclamando, reclamando. E mais do que isso, a pessoa também, ó, se critica, né? Ela se olha no espelho, ela não tem nada que admirar, ela só critica. Ela olha para o passado, ela critica as atitudes dela. Ela se critica, ela se cobra o tempo todo. E essa vibração no nosso corpo vai nos enrijecendo. E a gente vai desenvolvendo ou tendo tendências à artrite, tá? Ou mesmo ao reumatismo, artrite reumatoide também. E como é que a gente pode, né, melhorar isso? Gente, problema nos ossos, nas articulações, é sentir que nós temos estrutura e direcionamento. Ah, mas eu não tenho as respostas, principalmente nesse momento. Ah, ou no momento que a doença desenvolveu, eu estava realmente numa fase difícil da minha vida, né? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar a nossa percepção com relação ao passado. E quando você começa a entender que, olha, tudo bem, tem momentos na vida em que a gente se sente sem estrutura, sem direção, mas isso não me define, porque isso é só uma fase, isso é só um momento. E quando a gente leva isso com mais leveza, né, a gente passa a limpar essa vibração pesada de falta de estrutura, falta de organização, falta de segurança. A mesma coisa para a vibração da crítica. Quando a gente deixa, né, de pesar, de dar um peso excessivo a críticas, reclamações, autocríticas, né, a gente passa a trabalhar um pouco mais a aceitação, né? Ah, hoje tá bom, o clima não tá bom, mas eu não vou falar nada. Quer saber? Vou falar algo diferente, né? Não reclamando, mas talvez dizendo algo bom do clima, né? Ah, hoje tá bem quente. Mas a parte boa é que eu posso usar todas as roupas que eu só uso quando tá esse verãozão, né? Ou o contrário, hoje tá bem frio. Olha, graças a Deus eu tenho roupas, né, para me vestir e sair à rua, decentemente. Enquanto tem pessoas que não vão. Quando a gente começa a mudar esses tipos de percepções, esses tipos de comentário, o nosso corpo e as células do nosso corpo também recebem uma outra vibração. E a mesma coisa, né, da estrutura. Se a gente fica sempre martelando, tô sem direcionamento, tô sozinha na vida, tô abandonada, me tirar o chão, né? Quando a gente vibra muito nessa frequência, a gente acaba deixando que o corpo, né, se desestruture. Isso também é possível em, por exemplo, pessoas que se apegam muito a trabalho, né? Ah, eu trabalhei 35 anos nesse lugar e isso aqui sempre foi a minha estrutura. Os meus amigos, os meus colegas, os meus cursos, as minhas viagens, tudo que eu fazia em nome desse trabalho. De repente ela é demitida, ou ela não trabalha mais, ou sabe, sei lá o que aconteceu, aposentou, não tem mais esse trabalho. E aquele trabalho era tudo, literalmente tudo para essa pessoa. Ela sente o quê? Uma falta de estrutura. E é como se a vida agora não tivesse sentido, tá? E isso, muitas vezes, a gente acaba projetando em diferentes aspectos da vida. Às vezes em casamento, às vezes em filho, às vezes numa situação que a gente acha que aquilo nos define, que aquilo nos dá identidade. E aí vai pesando, porque uma hora aquilo muda, porque nada na vida é permanente, né? Mas a gente se esquece e a gente se apega àquela situação. E aí, quando aquela situação muda, a gente sente o quê? Falta de estrutura. E a falta de estrutura afeta os nossos ossos. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de entender o que é que estão por trás das doenças do corpo físico, das dores, se você gosta de buscar outras formas de se cuidar, que vai mais além, né, do que somente esse plano material, siga a gente aqui no Churrari Healing, encontra a gente no Instagram, Churrari Healing, deixa seu like, deixa seu comentário, pede por dicas, o que quer que você queira deixar aqui para a gente
A gente está sempre olhando com o maior prazer, com maior alegria e com a maior gratidão. Obrigada por nos seguir aqui e te vejo numa próxima.